Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Hoje é uma aula, é tranquilo, poucos versículos, a gente vai mastigar um pouquinho. Eu vou enrolar vocês um pouquinho para não liberar vocês muito cedo. Vamos lá. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia, vós, quando entra esse vós, não, calma aí, irmão. Ensine, leia o contexto, irmão. Mas os homens são tão malandros, esses gafanhotos devoradores com Bíblia debaixo do braço. Eles que são os verdadeiros. Tem um monte de apóstolo, bispos, gafanhotos devoradores. Esses gafanhotos devoradores, eles não querem deixar a igreja pensar. Filho de Deus não pode nem questionar. Quando você pensar no contexto, ele já lançou a rede, já manipulou a mente. E não adianta se você tem faculdade, se você é bem instruído, você pode ser o que você for, mas eles têm um poder de persuadir a mente, de amarrar. É por isso que eles dizem mesmo, eu amarro esse demônio aí, está amarrado, não se move. Ele está amarrando a mente do povo de Deus para não pensar que não tem demônio coisíssima nenhuma. Se tem um demônio é quem está do outro lado com o microfone falando que tem demônio. É tanta contradição que ao mesmo tempo que ele diz está amarrado, ele diz sai. Ué, sai ou fica amarrado? É igual o coitado do cão, né? O cachorro já está lá sentado. Senta, cachorro. Não, o cachorro já está sentado, irmão. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Deus vai continuar. Nos dízimos e nas ofertas. Então vós, mas eu tenho que explicar o vós. Vós estáis roubando a Deus no dízimo nas ofertas. Não é assim que eles pregam? Seco do jeito que está aí? É exatamente isso. Então vocês estão roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas, e vocês ainda dizem, em que nós temos te roubado? E aí já começa a manipular o povo de Deus. Está roubando a Deus, irmão? E vocês ainda dizem, em que nós temos roubado? Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Esta que nação? Israel. Então vós ali é quem? O povo de Israel. Não se aplica ao Brasil, não se aplica ao Japão, não se aplica aos Estados Unidos. Quem estava roubando a Deus nos dízimos das ofertas era o povo de Israel. E ele diz, vós, toda nação com maldição, sois amaldiçoados. Aí na hora de ler nação, eu já vi. Mas é muita cara de pau, irmão. É a pessoa... Na hora de ler nação, muitos leem no plural, nações. Eu já ouvi isso. Não é possível que só eu percebi. E eu olhava para os irmãos, é verdade. Verdade o quê, irmão? É no singular. Olha que eu só estudei até a 4ª série. É no singular. Vós, toda nação, não é no plural não. Mas eu já vi eles lerem, vós, todas as nações. E aí pula, né? Para você não bater o olho no texto. Quando você está lendo, né? Geralmente eles não usam projetor. Olha para mim aqui. Para você não examinar. Vós, todas as nações. Que toda nação, pastor? Ô, rapaz. Tô vergonha na sua cara, rapaz. Que toda nação que está roubando a Deus. Explique para o povo de Deus que Deus está falando, vós, Israel, toda nação, a nação de Israel, que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. É claro que eu não coloquei aí, mas se você volta no capítulo 1, a culpa do povo estar em maldição por estar roubando a Deus é porque primeiramente começaram pelos líderes.
Os sacerdotes estavam oferecendo no altar o manco, o aleijado e o cego, e guardando para si os perfeitos. Eles pegavam os animais impuros ou imundos e apresentavam no altar para Deus. E os perfeitos eles recolhiam para si. E eles ainda diziam: não vale a pena servir a Deus. E Deus disse: pega esse animal impuro, imundo, cego, manco, aleijado, oferece ao teu príncipe, ao príncipe do teu povo, ou ao governador. Pega aí um carneiro manco, pega aí um animal impuro, magrinho, magricelo, e vai dar de presente aí ao presidente, por exemplo. Ele não vai querer. Por adequação, ele até pode pegar e jogar fora. Mas ele não vai querer, não quer, irmão. Porque se você vai dar algo a alguém, isso é interessante para a gente exercitar também. Se você vai dar algo a alguém, dê algo que preste. Não vem dar algo que você não quer mais, que não serve mais. De vez em quando eu tiro umas roupas, um calçado, alguma coisa para dar para alguém. Mas primeiramente eu olho, primeiro eu dou um grau, lavo, coloco amaciante, seja por que for. Tá bom, eu ainda uso, mas eu estou tendo a mais, vou dar para alguém e vou dar algo que preste. Eu vou pegar algo rasgado. A gente estava fazendo aqui, recolhendo roupas aqui, os irmãos traziam, mas desde o início eu falei: nós vamos dar, nós não vamos vender, tá bom? Não vamos fazer bazar na igreja para vender, não. Nós vamos doar para as pessoas. Nós vamos doar, mas traga coisas boas. Não venha para cá com coisa rasgada para dar a ninguém. Fique você. Desculpa, mas tem que ser assim, irmão. Se eu vou dar a alguém, eu vou dar coisa estragada, irmão? Não. Então a gente pegava aí, dava coisas boas às pessoas. As pessoas que se serviram aí por muito tempo, coisas boas. Os irmãos trouxeram coisas aí que, por exemplo, até hoje a gente usa. Aqui tem uma geladeira que o irmão doou. Então coisas boas, irmão. Que esteja servindo, que seja útil para alguém. Agora não, no sistema religioso, mas é tanta podridão que o povo aprende também com eles. E era isso que estava acontecendo nesse contexto. Os sacerdotes, eles estavam tirando o perfeito que era para Deus, e estavam oferecendo o manco, o ruim para o Senhor. E Deus disse: eu não me agrado da oferta de vocês. Era como Caim e Abel. Caim foi, recolheu lá os frutos do campo, e foi dar a Deus. Deus não quis. Abel foi, pegou o perfeito e apresentou, e Deus recebeu a oferta de Abel, porque a oferta de Abel já apontava para o cordeiro perfeito, que era Jesus. Amém? Então, queridos, roubará o homem a Deus, vós me roubaste toda a nação. Está falando da nação de Israel, por causa dos sacerdotes que já estavam em infidelidade. Eles estavam desprezando as suas esposas, já não queria ter compromisso com o altar, já estava mesmo na carne, todo mundo na carne. E Deus lançou maldição sobre toda a nação. E que maldição foi essa? A religião chama de demônio, nós chamamos de gafanhoto. Olha lá, Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? É mantimento, não é dinheiro, né? Então dízimo era mantimento, não era dinheiro. Aí teve um engraçadinho aí que diz que prega a graça, que quando eu fiz uma mensagem sobre o dízimo, aí ele foi me questionar. Então manda os irmãos lá da congregação sua levar batata, aipim, para você pagar aluguel, pagar internet. Manda os irmãos lá levar melancia. Com todo respeito, deixa de ser ignorante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ensina o povo de Deus. Então ele quis dizer, que é o que muitos fazem aí, eles transformaram o alimento em real. Deus não mandou fazer isso. Não, Deus não deu esse respaldo. Alimento é alimento, dízimo era alimento, ponto final. Não, traga seu dízimo, mas agora não é alimento não, viu, irmão? Agora é dinheiro, viu? Está na Bíblia? Não. Mas eles tomam a mente das pessoas porque eles são os principados e as potestades que estão atuando nas regiões celestiais, na mente dos filhos de Deus que estão enganados por vento de doutrina. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa.
E depois que vocês trouxerem os dízimos, os mantimentos, e depois fazem prova de mim nisto que eu estou falando, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós tamanha bênção. Eu não completei o texto, que estava falando de chuva. Então Deus ia derramar a chuva e, consequentemente, ele iria repreender o quê? E por causa de vós, depois que vocês me honrarem com o dízimo e com as ofertas, repreenderei o que a igreja evangélica diz que é o demônio. Se você trouxer o dízimo, Deus vai repreender o demônio devorador. Não tem devorador demônio. Devorador aqui era o gafanhoto que Deus enviava para destruir as plantações. Então, por causa de vós, repreenderei o devorador. E ele, o devorador, não destruirá os frutos da vossa terra. Aí os evangélicos, os líderes, você tem que trazer o dízimo e as ofertas na casa do tesouro, que agora é qualquer igrejinha de esquina, qualquer porta aberta, eles dizem que é casa de tesouro. Casa do tesouro se referia à despensa que ficava no templo, não tem nada a ver com congregação, com espaço físico hoje. E se é para levar a casa do tesouro, o templo lá só existe os muros da Lamentações, então não existe mais lugar de colocar dízimo. Então, por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele, o devorador, não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando o povo se voltava para Deus, quando o povo começava a levar os dízimos e as ofertas nesse contexto, Deus repreendia a praga que ele mesmo havia enviado, que era o gafanhoto devorador que destruía as plantações. Amém? Levítico capítulo 11, versículo 22. Deles comereis estes. Olha que interessante. A locusta, segundo a sua espécie. O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. Rapaz, nem o grilo escapou. O grilo, segundo a sua espécie. E o gafanhoto, segundo a sua espécie. Olha os tipos de praga que Deus enviava para destruir as plantações do povo de Israel, quando também eles desobedeciam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Porque os dízimos e as ofertas destinados para as viúvas, para os órfãos, para o estrangeiro e também para os levitas. Só que eles começaram a passar a mão, sonegar impostos, e aí Deus enviava este exército aqui para destruir com tudo que eles possuíam. Joel capítulo 1, versículo 4. Estou acabando, olha lá. O que ficou da largata, o gafanhoto o comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Imagine, irmão. Sobrava nada, não tinha como escapar da sentença que Deus enviava. Não tinha como burlar. Irmão, isso está acontecendo na sua vida. Primeiramente, você está dizimando? Eu estou, irmão. Então, você vai ter que fazer um propósito. Você vai ter que entrar na campanha, porque, peraí, volta aqui. Se você está dizimando, mesmo assim a sua vida está uma miséria, algo está errado. Tem alguma coisa aí que Deus não está se agradando. Terra! E você já sabe. Você sabe. Não precisa. Olha como eles falam, irmão. Não precisa nem eu falar. Claro que eu não sei. E se eles não sabem? Não precisa nem eu falar, mas você já sabe. Procura aí, irmão. Aí, meu Deus, quando eles dizem procura aí, não sei você, mas eu já ficava assim, ó. Será que foi aquilo que eu fiz ano passado?
Lembra aquele filme? Eu sei o que você fez no verão passado. E aí o coitado já fica assim, meu Deus. Eu peguei o cartão do irmão Adenise, eu paguei, irmão, aquela parcela, paguei. Ele falou, eu acho que paguei. O que é isso, hein? Dízimo eu estou dando. O que é que esse diacho desse demônio está na minha vida? Eu assino a carteira ali, 2 meses depois, o patrão pega a carteira para dar baixo. Claro, para chegar 8 horas, tu chega 8h40, 8h50. Tem nada de devorador, tem responsabilidade. Não, o pastor falou que é o demônio, é o devorador. Vocês sabem o que está acontecendo. Então vamos lá. Lista do pastor presidente. 3 dias de jejum para começar. Aí o crente vai. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O jejum não deu jeito. Monte ele vai. E a vida continua amarrada. E o pior, amarrada aqui, ó, na alma dele, a mente dele perturbada. Às vezes até tem, mas não valoriza, não desfruta. Ele tem, mas é para pura perda. Não tem prazer. Ele até tem condição de comer uma comida boa, mas tem um negócio na barriga dele que se ele comer passa mal. Aí não come. E ele fica ali, o pastor falou que é alguma coisa que está amarrando a minha vida. E é jejum, aí é campanha, é projeto, é propósito, é monte, lá vai. Aí quando vê que, pastor, já fiz tudo que o senhor mandou, não deu já mesmo. O jeito agora é sacrificar tudo no altar. Eles são os devoradores, amado. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu também. Então era isso que acontecia lá para os rebeldes, lá de Israel. Não tem nada a ver isso para a igreja que está aperfeiçoada, imaculada, perfeita no Espírito em Cristo Jesus, irmão. Não há condenação para a sua vida. Mas muitos filhos de Deus estão vivendo isso aqui, ó. Porque eles dizem que gafanhoto, pulgão aqui, né? Eles dizem assim, ó, irmão, gafanhoto aqui, ó, é um demônio que não deixa você prosperar. E o povo acredita. Esse demônio é um demônio muito poderoso, irmão. É um dos que caiu. Ele não deixa você prosperar. Se você não cumprir os pré-requisitos da religião, ele não vai prosperar. Você não vai prosperar. Se você não trouxer no altar, você não vai prosperar. E o povo já fica assim. Por quê? Porque esse gafanhoto é o demônio X. Agora, se for esse aqui, a locusta, esse demônio aqui já é aquele demônio que ataca no casamento. Ele ataca no casamento. Ele vem, sabe, para destruir a estabilidade conjugal. E o povo acredita. Mas tem outro demônio que ataca na área da família. Quem aqui não já acreditou nessas bobagens, irmão? Talvez você não tenha ouvido isso aqui, mas já acreditamos nisso. Tem outro demônio que ataca na área da família. É o demônio da solteirice, que não quer ver ninguém junto. E aí começa a inventar coisa, inventar. Eles são inventores de males. Inventores de males, irmão. Uma coisa tão simples dessa de se explicar. Eles colocam dificuldade. E isso é um demônio assim, um demônio assado. E por último tem o demônio da morte, irmão. Que se você não colocar a tua casa em ordem, ele vai te destruir. Aí o filho de Deus já fica apavorado. Não vou nem longe, eu vou bem perto. Meu irmão não está aqui hoje. Mas quando meu irmão estava saindo do sistema religioso, eles disseram logo. Meu irmão estava com um problema renal. Ó, você vai morrer, irmão. Deus não vai abrir a porta para você tratar, não. Porque você está desobedecendo seus pastores. Ameaçou meu irmão. Se você for na igreja de Elcio, Deus não vai abrir a porta. Eu queria que ele estivesse aqui hoje. Eu dava o microfone para ele testemunhar aqui. Deus não vai abrir. Você vai morrer com essa doença.
E meu irmão faz exame, e lá vai, e urinando sangue. E um homem que diz ser um homem de Deus, um pastor, chegar para uma pessoa que se reúne com ele, dizer: você vai morrer porque você está com amizade com seu irmão, andando na igreja do seu irmão. Corte todos os vínculos. Oh, dá vontade de pegar o cinto, mas dá uma surra. Paulo disse: irai-vos, mas não pequei. Eu fui conversar isso com um pastor amigo meu, ele disse: se fosse você, eu ia lá dentro na hora da reunião, parava todo mundo. Tem gente que faz isso. Se você falar com o seu irmão, se você se relacionar com o seu irmão, se você ter alguma amizade, andar com o seu irmão, Deus vai trancar a porta, não vai para lugar nenhum. Agora imagine isso, como entra na mente de um filho de Deus que não conhece a verdade. Meu irmão, ó, estava dando depressão já. Olhei para a cara dele: o que é isso, rapaz? Ele: nada, não me falava nada. Está acontecendo o quê? Por que você não está conversando comigo? Ele olhou para mim e falou assim: é porque o meu pastor falou que se eu conversar com você, Deus não vai me curar, não. Olha o que é que esses homens fazem. Aí detalhe, dizia que pregava a graça. O pastor falou que se eu for na igreja sua, eu vou morrer doente, porque eu já tenho 3 anos urinando sangue e ninguém descobre o que é. Ele mandou até eu parar de falar com você. Como é que as pessoas seguem um povo desse? Mas quando pega o microfone, hipocrisia. É para amar até os inimigos. Mas os membros que estão ali, com o povo de Deus, massacrando. E muitos ficam, não é porque amam, é porque tem medo. Eu não quero que ninguém se reúna aqui com medo do irmão Elcio. Claro que não, que vocês não têm medo. Vocês têm Cristo. Mas eles, para manipular as pessoas presas, eles inventam demônio, colocam demônio nas pessoas, tira na hora que eles querem e coloca na hora que eles querem. Tira a doença na hora que eles querem e coloca também na hora que eles querem. Para quê? Para escravizar o povo de Deus. E meu irmão estava assim. Já estava entrando em depressão. Aí foi no dia que eu usei a palavra de autoridade: nunca mais você vai pisar lá. Nunca mais. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Estava tão desanimado, eu liguei para o irmão Geraldo, mandei Geraldo conversar um pouquinho com ele. Geraldo deu outra palavra para ele. Ele saiu, começou a se reunir com a gente. A esposa queria ficar lá ainda porque era manipulada. Inventaram coisa com o meu nome. Eu falei: ponga aí na minha moto, véia, vamos lá. Não se preocupe não. Eu já tomei minha decisão já. Está com a gente aqui em paz, feliz com Deus. E o que aconteceu? Meu irmão morreu. Deus não abriu a porta não, porque saiu da igreja evangélica onde o pastor ameaçou. Pouco tempo depois descobriu que era o rim que estava parado, fez a cirurgia, recebeu sua indenização, comprou seu carrinho, que eles diziam que não ia para lugar nenhum, está feliz, em paz com Deus, e agora tirando onda na graça, ó glória! É assim que o Pai faz, irmão, sem manipulação. E agora eles têm que passar e mudar o roteiro com vergonha de ver o que Deus fez, o que Deus faz. Deus é justo, irmão. Para de manipular o povo de Deus, colocando coisa que não existe. Ah, tá outra aí, eu aponto mesmo. Tá outra aí que não podia construir casa, não podia fazer nada. Porque tinha que dar dízimo, tinha que fazer isso. E se não pudesse dar, tá roubando a Deus. Vai para a miséria, vai para a sarjeta. Cheguei um dia lá, peguei nesse orelhão dele aí, modo de falar: ô rapaz, levanta, você é livre, você é de Cristo. Construiu casa não, construiu uma mansão, amém?
construiu mansão, comprou seu carro, está bem, desfrutando em paz. E os acusadores, cadê? Tem que olhar e ver a graça de Deus na vida dos filhos de Deus. Então vale a pena honrar essa palavra, irmão. Que Deus tirou vocês do escravagismo, do engano, da mentira. Amém? Então os devoradores, migradores, cortadores, os demônios do sistema religioso, evangélico, são os líderes. São eles mesmos. Quem não quer ver você ter uma faculdade, se você estudar mais do que o líder, não pode. Se você pregar mais do que o líder, não pode. Aqui deixa Deus levantar vocês para tocar a trombeta da graça. Vai pregar a palavra, prega o evangelho, prega a palavra. Não, não pode não, porque aqui eu sou líder, eu que... Não, irmão. Isso aqui não tem nada a ver com o que acontece conosco hoje. Viva a graça de Deus. Joel capítulo 1, versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos. Quem? Sacerdotes. Quem tinham que se arrepender, esses homens aí, ó, se dizendo pastores, enganando o povo de Deus. Eles que tinham que se arrepender de estar pisando no povo de Deus, usando o nome de Deus para arrancar dinheiro das pessoas, transformando o gafanhoto em demônio. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, irmão. Me desculpe. Muitos podem até não querer nem mais falar comigo. Mas para mim, me desculpe, tem muitos líderes religiosos, não vou generalizar porque eu não quero ser injusto. Tem muitos líderes religiosos que é muito pior do que esses políticos corruptos que você conhece. Porque isso aí é mundanismo mesmo, é aquilo mesmo e acabou. Agora você usar isso aqui para se esconder, para destruir o povo de Deus, usando o nome de Jesus, são os piores mercenários da terra. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Aí Deus chamou ele, o profeta Joel aqui, deu uma palavra para que eles se convertessem, eles se arrependessem, porque foi cortada o alimento, foi cortada a oferta de alimento, foi cortada a libação, que era o sacrifício, que era o holocausto, foi cortada, eles tiraram. Quem tirou? Os líderes. Lamentai-vos. Vocês deixaram a casa de Deus deserta, isso lá do Antigo Pacto. Aí eles pegam isso aqui e jogam para aqui. Final de ano, todo mundo aqui está cuidando das suas casas. E a casa de Deus, vocês estão fazendo o quê? Quem não já ouviu isso, né, irmão? Ai, mas como eu vi. Vocês estão cuidando da casa de vocês. E a casa de Deus, o que é que vocês estão fazendo? Então, Antônio, campanha do piso. Campanha diz, tem que participar. A sua casa não importa, porque em primeiro lugar a casa de Deus. E a gente caía nesse pagode. Viajar não pode. Comprar uma roupa nova não pode. Você pode até fazer, mas primeiro o da casa de Deus. 25 de dezembro, quem não já caiu nisso? É data de nascimento de quem? De Jesus. Quando você vai no aniversário, você vai de mão vazia? Não, pastor. Você faz o quê? Leva um presente para Jesus, para o aniversariante. Pronto. Dia 25 tem culto. Traga presente para Jesus. Você não viu os magos, não, quando Jesus nasceu? Vi, pastor. O que foi? Oferta de mirra, de incenso, né?
Tá, ouro, você também tem que trazer. Tá bom, pastor. Tudo papo furado. Aí você traz, ele pega, no bolso e diz que é para Jesus. Joel capítulo 1, versículo 14. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos. Chama aí aqueles que estão instruindo aí o meu povo, está todo mundo errado. Chama aí, um por um, faz a fila, porque diante de Deus está todo mundo errado. Está todo mundo mercadejando a palavra de Deus. É vassoura, é semente, é água, é óleo. Está todo mundo adulterando. É dízimo na igreja que não existe. É querendo judaizar os gentios. Está todo mundo errado. Ah, irmão, tu não pode pregar isso não, porque senão eles vão ficar com raiva de você. Jesus disse, e você não quer ir também não. Mas se tu pregar isso, a igreja não enche. A igreja já está cheia da glória de Deus. A igreja tem que estar cheia, mas é do Espírito. Santificar o jejum, convocar a assembléia solene, congregar os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, porque senão o devorador vai invadir, vai destruir tudo. E devorador não tinha nada com demônio, eram os gafanhotos mesmo. Joel 2, 22 e 24. Joel 2, 24 e 25. E as eiras, se eles se convertessem de fato, como consequência disso aqui, desse arrependimento, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, quando eles se arrependiam, quando eles voltavam para aquilo que Deus queria, Deus repreendia esses devoradores, e não apenas repreendia, Deus também fazia eles prosperar, restituindo aquilo que foi perdido nos anos anteriores. Amém, queridos? Então não existe aqui demônios, era simplesmente gafanhotos, insetos que Deus enviava. E aqui o Êxodo 10, 4. Porque se ainda recusares, deixaria o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Aqui era sobre o Egito, e Deus disse, libera o meu povo, e quando o faraó endurecia, Deus disse, eu vou trazer gafanhoto. E assim aconteceu que Deus enviou gafanhotos para destruir o Egito. E aqui eu encerro. Mateus, capítulo 3, versículo 4. Olha lá. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Eu coloquei esse versículo aqui por último, para vocês entenderem quem era João, o maior profeta do Antigo Testamento. Jesus mesmo disse, João é o maior profeta, não há outro maior do que ele, o último profeta. Você percebe que quando, usar aqui a figura de João, quando ele estava, cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido, o gafanhoto não era problema para João, era solução. Para aqueles que andavam em rebeldia, gafanhoto era sinônimo de praga. Para aqueles que andavam em pecado, em transgressão, gafanhoto era sinônimo de destruição. Para João, que andava no propósito que Deus estabeleceu, o gafanhoto para ele era um alimento saudável. O que é que eu quero dizer com essa palavra para a gente encerrar?
Você que está hoje na graça de Deus, amado, pode chover canivete. Você que conhece, porque está na graça, você está. Agora você que conhece, confia e descansa nessa palavra, pode chover canivete, pode chover nuvem de gafanhoto, pode vir o que vier, pestes, rumores de guerra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Graça e paz! Ser livre!